vai ser a mesma história de ontem, certo? Livro de Lucas, capítulo 19. E, mais uma vez, vai ser necessário agradecer a Deus por esse privilégio, que para mim é imensurável. Eu que sou pó, miserável homem que sou, poder falar das grandezas de Deus, poder usar a palavra de Deus, para mim isso aí é uma coisa que eu nunca, nem passando uma eternidade, vou ser capaz de realmente agradecer esse privilégio. Vamos então para a palavra de Deus, Lucas capítulo 19. Ontem nós olhamos o verso 1 e nós vamos ver hoje o verso 2, que diz assim: E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. Ontem nós falamos da transformação que Jesus Cristo passou para poder salvar a você e a mim. E no final da programação nós falamos que nós ainda tínhamos que falar sobre duas transformações. Uma certa, uma errada e uma certa. E no momento nós vamos começar falando de uma transformação errada. E talvez você se pergunte, mas o que tem aqui de transformação errada nesse verso? Eu já frequento a igreja adventista desde os meus 19 anos. Hoje eu tenho 52. E durante todos esses anos, mais de 30 anos, eu ouvi já muitas pregações sobre a história de Zaqueu, bem como li histórias sobre Zaqueu. Mas é incrível que as pessoas sempre se prendem sobre Zaqueu a partir desse momento. Daqui para frente, aí vão falar de Zaqueu. Poucos se atêm da vida de Zaqueu desse momento para trás. E talvez vocês perguntem, mas não tem nada escrito aqui, como é que a gente vai falar desse momento para trás? Simples, nós vamos estudar o que significava tornar-se um publicano. Como nós sabemos, publicano ele era um coletor de impostos. E todo coletor de impostos era conhecido como traidor e ou ladrão. Vale salientar uma coisa. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, Zaqueu era ladrão? Eu já fiz essa pergunta em um grupo. E todos no grupo disseram que Zaqueu era ladrão. Eu digo, olha, a Bíblia não diz que ele era ladrão, não. Se ele era, eu não sei. Não vou aqui colocar um juízo sobre a vida dele. Mas eu tentei, falando em uma igreja, tentei falar sobre crenças que nós carregamos dos outros. E eu disse na igreja, gente, eu vou falar uma palavra. E eu quero que vocês me digam a primeira palavra que vem na mente de vocês. E hoje também eu vou falar uma palavra, e acredite, eu vou acertar o que que você vai pensar aí do outro lado. Político. Você pensou em ladrão, não foi? É uma crença popular que todo político é ladrão. Mas será possível que não sobra um que seja honesto? Então, não estou dizendo que isso é uma prova que Zaqueu não era ladrão. Não. Eu estou dizendo que vamos dar pelo menos a possibilidade dele não ter sido. Mas, voltando para a questão de transformação, imagine Zaqueu jovem. Como todo jovem da época, Zaqueu queria ficar rico. Hoje em dia, quando os jovens querem ficar rico, sabe o que eles se transformam? Influencer, youtuber, não é assim? Se nós olharmos, na televisão está cheio de até crianças tornando-se influencer. Por incrível que pareça, como eu gosto de ler um pouco, eu vejo até cachorros sendo influência, é um absurdo. E tudo isso, no final das contas, é pela questão financeira. Não era diferente naquele tempo. Hoje é mais fácil, digamos assim, tornar-se rico de uma maneira honesta. Naquele tempo, tornar-se rico, você sendo judeu, quase sempre só tinha um meio: torne-se coletor de impostos. E aí começou a transformação na vida de Zaqueu, e uma transformação errada. Entendamos, não é errado querer ser rico financeiramente falando, não é. Não é errado buscar melhorias para nós, não é. Querer roupas melhores, querer uma casa melhor, querer ter um carro para ir para a igreja, para realizar as coisas que tivermos que fazer, não é errado. O problema é o preço que nós vamos pagar. Zaqueu não pensou no preço que ele iria pagar, porque tornar-se coletor de impostos, para quem não sabe, naquela época, significava tornar-se um renegado por seus familiares, por seus amigos,
tornava-se um rejeitado pela comunidade judaica e a pessoa não poderia mais sequer pisar no templo, na sinagoga. Observemos que Zaqueu, ele com certeza, em sua transformação em querer ser rico, ele obteve êxito. E mais além, ele não só obteve êxito, mas ele conseguiu dedicar-se de uma maneira tal que ele não era só um coletor de impostos, ele era o chefe, ele era o maioral. Trazendo para os dias de hoje, eu colocaria Zaqueu como sendo o secretário da fazenda do nosso estado. Era aquele que era responsável por arrecadar todo o dinheiro. Por que o coletor de impostos ficava rico naquela época? É porque ele fazia a cobrança dos impostos sobre os moradores daquela região. E, de acordo com a vontade dele, ele arrecadava, cobrava acima do que Roma cobrava. Roma cobrava um X, dava a ordem, olha, cobre esse valor aí na sua cidade. O que você cobrar mais não nos interessa, nós queremos a nossa parte. E aí, dependendo da ganância de cada um, do coletor de impostos, ele simplesmente enriquecia rápido, porque cobrava muito acima. E a comunidade começava a chamá-lo de traidor, porque ele era um judeu, mas estava a serviço daquela nação que os oprimia. Zaqueu, então, finalmente conseguiu tornar-se rico. E agora, com todo aquele dinheiro que ele possuía, nós podemos dizer que Zaqueu realizou o que Salomão falou lá em Eclesiastes capítulo 2, o verso 10, Eclesiastes 2:10, Salomão disse assim, que eu não neguei nada de tudo que os meus olhos desejaram. O que ele via e podia comprar, Zaqueu comprou. Havia alegria naquela conquista. E aí Zaqueu entrou no que chamamos a primeira fase do que o dinheiro trouxe para ele, que é a fase da euforia. Em sua transformação, ele não pensava em mais nada, negou até a sua fé e começou a pensar em tudo que o dinheiro poderia lhe dar. Comprou as melhores roupas, morava em uma mansão, vivia com as pessoas da alta sociedade. E aquilo lhe trazia alegria, lhe trazia euforia. Dia e noite ele aproveitava tudo o que o dinheiro poderia lhe dar. Só que tem uma coisa que as pessoas não se atêm. Aqueles que querem ficar ricos acabam caindo em laço de passarinheiro. Aqueles que almejam a riqueza acima de tudo não percebem que essa riqueza, ela na verdade não é o suficiente para nós. Ora, como achar que a riqueza desse mundo é melhor do que aquilo que Deus tem preparado para nós? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9, diz que Deus tem preparado para nós aquilo que olho não viu, que ouvido não viu, ouviu, e nem subiu à mente, ao coração do homem, que Deus tem preparado para nós. Então não venhamos achar que, porventura, algo neste mundo é melhor do que aquilo que Deus tem preparado para nós. Só que Zaqueu perdeu de vista totalmente a questão religiosa, porque estava buscando a satisfação do eu dele, a satisfação que o dinheiro poderia trazer para ele. E aí entrou na segunda fase, que é a fase do tédio. Quando eu tinha meus 18 anos, eu era uma pessoa que andava em festas. Amava estar dançando. Amava tanto que, durante a semana, eu ensinava meus colegas a dançarem, fazer coreografia. Só que o prazer repetido demais chega no momento que vira tédio, vira um fardo. E eu me lembro como se fosse hoje, eu sei a sensação que eu tenho aqui, que eu ia no sábado de noite, eu ia para festa, para um clube, era próximo aqui de casa, e eu ia com aquela euforia, mas quando estava lá dentro, eu em mim mesma ficava abatido, perdia a graça. As músicas já não me tocavam mais. O sair dançando perdeu o prazer. E muitas vezes não foram de madrugada, 2 horas da manhã, 1 hora, 3,
Eu simplesmente saía lá de dentro e perguntando: o que está de errado? Por que não encontro mais alegria? Onde antes era tão prazeroso, era tão gostoso. A resposta é simples: o tédio, queridos. A repetição, aquilo que era maravilhoso para mim, passou a ser angustiante. E assim também foi com Zaqueu. Todo o seu esforço, toda a sua dedicação para conseguir realização dos seus sonhos, agora perdeu o efeito. E sabem por quê? Porque apenas Deus pode, de fato e de verdade, preencher o nosso ser. Apenas Deus tem a forma certa, a forma perfeita, como se fosse uma peça de quebra-cabeça, para se encaixar naquele vazio que muitas vezes nós sentimos. Só Ele vai se encaixar e preencher todas as lacunas. Não pensemos nós, em algum momento, que algo neste mundo vai nos trazer a felicidade, a verdadeira felicidade. O que nós vamos encontrar neste mundo pode ser até bom, pode até nos trazer, pode até nos fazer feliz, mas isso será apenas de forma momentânea. Aquilo que Deus tem preparado para você e para mim vai além do que este mundo pode oferecer. Agora, eu fico triste quando vejo pessoas, e isso eu digo que não foi só uma ou duas, pessoas que acham, por exemplo, que casamento vai me trazer a felicidade que eu tanto almejo. Casa para ver. Não estou dizendo que casamento é um caos. Não, não é isso. Eu estou dizendo que o casamento não é tudo. Porque o casamento também vai trazer as suas desavenças. Vai ter suas discussões. E aí eu pergunto, para onde vai a felicidade? E as pessoas, por não entenderem, estão cada vez mais se divorciando. E por quê? Ah, porque eu não me sinto mais feliz com aquela pessoa. Recentemente, uma irmã, hoje até afastada da igreja, veio procurar-me angustiada, não amava mais o marido. Eu quero ser feliz, dizia ela. Eu quero uma novidade de vida. Será se Deus não quer minha felicidade? É claro que Deus quer. Deus quer a você e a mim felizes. Deus quer a você e a mim vivendo a felicidade. Mas o problema é que muitas vezes a felicidade que nós queremos ter não é a felicidade que Deus tem para nos oferecer. Por exemplo, certa vez, isso está lá em Lucas capítulo 10, verso 17 em diante, certa vez os discípulos chegaram até Jesus Cristo, foi o regresso dos 70, e diz o texto que eles estavam possuídos de alegria. E por que eles estavam possuídos de alegria? Diz o texto que era porque até os demônios, Senhor, se submetem a nós mediante o teu nome. E Jesus Cristo, não desfazendo da alegria deles, apontou para onde deveria estar o verdadeiro motivo da felicidade deles. E ele disse assim: alegrem-se, não porque os demônios se submetem a vocês, mas antes, alegrem-se por terem os vossos nomes arrolados nos céus. Em outras palavras, alegrem-se, sejam felizes pela certeza da salvação. E aí entra a questão: a verdadeira felicidade só pode ser alcançada se estivermos vivendo na fé, mas a verdadeira fé. Voltando para Zaqueu, apesar de ter sido uma transformação errada que Zaqueu quis em sua juventude, ainda assim há algo a ser elogiado. Zaqueu era uma pessoa altamente dedicada naquilo que queria. E aí eu vou dizer uma frase que muitas vezes as pessoas até acham que eu estou errado. A frase diz, assim, diz o seguinte: até para fazer o errado, nós temos que fazer da maneira certa. Eu não sei se deu para entender. Em outras palavras, estou querendo dizer que tudo aquilo que nós formos fazer, nós temos que colocar dedicação nisso. Não devemos fazer as coisas de qualquer maneira. Muitos não alcançam o sucesso porque são pessoas relapsas. São pessoas que querem obter a vitória, mas não querem passar pela luta.
Se eu quero, por exemplo, a salvação do meu casamento, então lute. Lute com todas as forças possíveis. E quando eu digo lute, por favor, não estou falando no sentido literal. Não vá sair batendo no esposo, não, viu, esposas? Esposos, não vá sair batendo nas esposas, não façam isso. Mas é lutar no sentido de procurar algo para que seja diferente. E permitam-me aqui falar de algo pessoal aqui no meu casamento. Eu já sou casado já há 27 anos, 9 meses e 21 dias. E depois de tanto tempo de casada, a pergunta é: ainda tem algo para fazer para a esposa que a surpreenda? Ainda tem algo para fazer, algo de novo para surpreender a esposa? Tem sim. Maridos, surpreendam suas esposas, hein? A esposa chegou do trabalho, numa noite, ela trabalha em um hospital, passa o dia em pé. Para quem já trabalhou, passou um dia todo em pé, vai saber do que eu vou dizer. Os tornozelos ficam aquela bola, os pés ficam doloridos, a planta dos pés parece que se você pisar no chão, parece que está pisando em cima de espinho, porque machuca de tão dolorido que fica. E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu estou aprendendo massoterapia. E depois que a esposa chegou em casa, pegou um belo banho para relaxar, eu disse para ela: deita aí na cama. Peguei uma almofada, um encosto, coloquei as pernas dela em cima, nessa posição, na diagonal, peguei um hidratante, botei nas mãos e toquei no pé, para dar massagem. Ela, assustada, nunca tinha feito isso, até perguntou: o que que foi? Meu pé tá com chulé? Ia passar hidratante? Eu disse: não, só relaxe. Botei ali uma musicazinha bem relaxante, instrumental, e comecei a dar massagem nos pés dela, dei massagem nas panturrilhas, até chegar na coxa. E ela simplesmente ficou, ó, arriada. Juntou o cansaço físico de 12 horas de plantão e agora relaxante com a massagem. Até hoje, eu agora tenho que dar massagem nela todos os dias. Em outras palavras, querido, se eu quero mudança na vida, entenda que essa mudança não cairá do céu do nada. Lembro do maná? Até o maná, quando Deus lançou, ele não fazia com que caísse na tenda dos hebreus. O povo tinha que se levantar e ir buscar lá no arraial. Então, aqui, com essa história de Zaqueu, nós entendemos que nós também precisamos da transformação, mas não a transformação errada. Porque nós não podemos fazer com que a nossa vida ela seja voltada apenas para o nosso eu, de maneira que esqueçamos Deus. Entendamos que nenhum sucesso no trabalho vale o fracasso da família. Nenhum sucesso no trabalho vale o fracasso de um casamento. E paremos de achar que este mundo vai nos trazer felicidade, porque não vai. Vai até nos trazer momentos felizes. Paremos de achar que o esposo ou a esposa vai nos fazer felizes, porque não vão. É uma carga muito grande que colocamos nos ombros do companheiro ou da companheira. Queridos, a felicidade, que era aquilo que Zaqueu queria, achava que ia encontrar no dinheiro, não veio. Porque a felicidade, a verdadeira, ela vem do alto. É algo vertical, não é horizontal. Deus quer você feliz? Quer. Deus quer a mim feliz? É claro que quer. Mas talvez o que nós consideremos felicidade não seja o que Deus quer não quer que seja realmente a nossa felicidade. Temos que entender que somente em Cristo é que vamos poder ser de fato felizes. Não são os filhos, não é o trabalho, não é a esposa, não é o esposo que vai fazer com que sintamos completos. Se até aqui você não tem se sentido feliz e acha que é porque eu não tenho um esposo, eu não sou completo porque eu não tenho um casamento, porque eu não tenho um bom emprego. Não, não é por isso. Se porventura eu estiver me sentindo incompleto, se porventura eu estiver sentindo vazio dentro de mim, eu vou dizer sem medo de errar. É porque está faltando Deus na sua vida ou na minha. Só em Cristo seremos completos. Só quando nós entendermos isso, passarmos por essa transformação, é que nós vamos compreender que
a felicidade nesse mundo, ela é possível? É. Mas somente quando estivermos vivendo na fé e entendendo que em Cristo, como foi falado mais cedo aqui na oração, nós somos mais do que vencedores. E se você crê nisso, eu queria te convidar para junto fazermos uma oração, para que, assim sendo, venhamos, ainda neste mundo, ficarmos possuídos de alegria. Para que, assim sendo, ainda neste mundo, que nós venhamos a entender que a transformação, ela é necessária e é possível, mas exige de você e de mim dedicação, exige afinco e zelo. E se você crê nisso, oremos juntos. Querido Deus e Pai, em nome e por amor de Jesus, nós oramos a Ti neste momento, agradecidos por esses instantes sagrados, no qual podemos ouvir a Tua palavra. Humildemente pedimos, Senhor Deus, a unção do Teu Espírito Santo sobre o nosso ser, sobre cada família aqui representada, para que essa mensagem, Pai, ela se perpetue em nossa vida. Sabemos, Pai, que precisamos do dinheiro para sobreviver neste mundo, porque precisamos pagar nossas contas. Sabemos que precisamos, Pai, porque é bom ter um companheiro, uma companheira, ter uma família estruturada. Mas, Pai, que a nossa fé, que a nossa alegria, que a nossa felicidade não esteja baseado em coisas materiais, porque sabemos que somente em Ti, Pai, é que poderemos ser felizes de fato neste mundo. Então, unge-nos, Pai, enche-nos, preenche-nos com o poder do Teu Espírito Santo a cada dia, para que assim sendo, Pai, onde quer que estejamos, para onde quer que o Senhor queira nos levar, que sejamos pessoas completas em Ti. E assim sendo, Pai, um dia muito em breve, possamos estar contigo por toda a eternidade, desfrutando do que a Tua palavra diz, que é algo que vai além da nossa compreensão. Que o nosso foco, Pai, a partir de hoje, seja sempre estar contigo, mesmo depois tendo as nossas necessidades de trabalho, de namoro, de noivado e casamento, mas que o Senhor ocupe o primeiro lugar em nossa vida. Que não queiramos, Pai, achar que o sucesso no trabalho vai valer o sacrifício da família ou mesmo da fé, mas que coloquemos a Teu Filho amado Jesus Cristo acima de tudo e de todas as coisas desse mundo, pois é em nome dele, de Jesus Cristo, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, hoje terminamos de falar sobre uma transformação errada. E se porventura, na sua vida ou na minha, ainda tivesse algum pensamento que quisesse nos conduzir para um caminho errado, buscar algo que Deus não esteja presente, hoje é o dia disso ser quebrado. E amanhã nós vamos falar da transformação correta. E é exatamente a transformação que aconteceu na vida de Zaqueu. Depois de toda uma vida achando que a riqueza era o suficiente, ele foi tocado pelo Espírito Santo e transformado num grande homem, apesar de ser baixinho. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde em nome de Jesus.